Nós estamos de volta aqui no nosso bate-papo, dando continuidade ao assunto da baixa autoestima dos grupos naturais de inteligência, baseado na ferramenta, na descoberta Inteligências Naturais Humanas. E eu vi um pôster do Instituto de Evolução Humana sobre a independência comportamental. Existe também essa independência que muitos de nós estamos ainda presos a alguma crença, sistema de crença que foi absorvido na infância, na adolescência, ou mesmo através de paradigmas que as pessoas acabam defendendo ou admirando certas pessoas, seja no meio religioso, político, enfim, ou mesmo a questão mesmo familiar, E isso, quando é muito positivo, mesmo assim, nos tira a nossa independência comportamental, na qual a natureza nos ortogou para que possamos cada vez mais evoluirmos e sermos realmente quem somos. Essa é a grande diferença entre as pessoas que têm uma independência comportamental, que elas são autênticas no sentido de não ter máscaras sociais, ser realmente aquilo que elas são. Agora, existe isso também no sentido negativo, Infelizmente, as pessoas acabam pegando bandeiras, defendendo bandeiras nas quais acaba ofendendo outras pessoas. E quem se ofende realmente é porque é aquela questão de torcida, Eu não tenho nada contra quem torce futebol ou quem tem torcidas políticas, eu não tenho nada contra. E o que eu penso sobre isso é que você não tem uma independência e as pessoas têm que ser independentes a nível comportamental. Até eu falando isso, algumas pessoas podem dizer assim, não concordo. Não concordo, eu acho legal, eu acho difícil e ruim quando a pessoa fala eu discordo, Porque discordo lembra discórdia, na verdade, não concordar, penso diferente, São palavras que nós possamos estar pensando para que a gente possa mudar o nosso vocabulário. Aí você diz assim, poxa, mas você não está falando que é para a gente ser autêntico? A gente está falando de autenticidade, mas está falando de melhoramento, Cada grupo natural de inteligência tem suas características de inabilidades e tem as suas habilidades naturais. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de 2 GNIs. Vamos falar do GNI disponível e o GNI diferente. Então, olha só, o GNI disponível, o nome, esse codinome, esse apelido já está dizendo, que faz parte de uma disponibilidade. As pessoas que fazem parte do grupo natural disponível, que são variáveis, Esse é nível 3 do PDN, Programa de Desenvolvimento Natural. E os disponíveis ao longo de mais de 22 anos aí de pesquisa, de caminhada, nos colocaram através de terapia, através de cursos, através de grandes grupos de workshop, palestras, atendimentos dentro de in-company, Foram vários PDNs que nós fizemos em companies. Vocês têm uma ideia? Os disponíveis de muitas idades diferentes nos confidenciaram que um dos gatilhos que os levam à baixa autoestima é principalmente a rejeição. Há 2 tipos de rejeição com disponíveis, Há aquela rejeição que de fato aconteceu e que deixam eles muito tristes, que eles ficam realmente querendo entender porque eles ajudaram tanto aquelas pessoas, seja na empresa, seja na família, seja no relacionamento, e não houve eu não diria um feedback, mas não houve um reconhecimento e as pessoas acabaram ainda magoando e se afastando e não reconhecendo o que eles fizeram. Bem, isso leva também os disponíveis a baixa autoestima. Mas existe a rejeição que não é verdadeira. É a rejeição criada de uma expectativa, ou mesmo quando os disponíveis não estão muito bem, eles podem criar uma rejeição que não existe, porque as pessoas podem momentaneamente se afastarem, ou podem as pessoas não estarem passando um momento muito bom, e os disponíveis, quando eles não estão muito legais, eles absorvem isso como se fosse eles o culpado disso, e eles podem entrar numa baixa autoestima que não é verdadeira, que foi criada exatamente por não estarem muito legal, muito bem, não estarem ocupados, não estarem servindo, não estarem ajudando realmente o que eles nasceram para fazer. Esses são 2 gatilhos básicos. Existem outras motivações,
para que os disponíveis possam entrar em baixa autoestima. Isso é bem verdadeiro, tá certo? Então, se você quiser aprender mais, você que só fez o nível 1, que faz parte do disponível, ou de outros grupos, não deixe de fazer o nível 2 para conhecer os egos de apoio, porque também através desses gatilhos, no PDN nível 4, que é o Programa de Desenvolvimento Natural nível 4, a gente fala sobre o emocional instintivo. Ali fica bem elaborado, né? O nível 1, 2 e 3, fazendo um apanhado geral do que realmente deixa as pessoas, né, para baixo ou para cima, tá certo? Agora vamos para o grupo natural de inteligência, que nós nominamos como diferentes. Às vezes, quando as pessoas não conhecem, né, as inteligências naturais humanas, ele diz: por que esse nome diferente? Porque é assim que todas as pessoas que fazem parte do grupo natural de inteligência diferente, desse GNI, se sentem de acordo com algo muito interior, muito, eu diria assim, intrínseco, né, dentro deles, que é a exclusividade e seres únicos, né? Ou seja, querem se tornarem e se sentem únicos no universo, como também no universo familiar, no universo profissional, no universo pessoal, ok? E o que é que leva... Vamos falar de 2 gatilhos também, né? Já que falamos isso no Disponíveis. Então, o primeiro gatilho para as pessoas que fazem parte do diferente é principalmente eles não serem entendidos. Eles estão com a razão, eles querem falar algo que realmente eles estão enxergando, eles estão percebendo, seja a nível profissional, a nível pessoal, a nível local, e eles não sabem muitas vezes como expressar isso e acabam se exaltando, ou acaba uma crítica muito profunda, ou mesmo eles acabam sendo, de certa forma, né, muito imprudentes ao falar, e aí isso leva o diferente para uma baixa autoestima, a falta de entendimento das pessoas para com as suas ideias ou para com as suas afirmações, que 99,9%, né, estão certas, ok? Lógico que todos os grupos podem também errar no que nós vamos dizer assim, fazendo as suas observações, nas opiniões, né? Ninguém é dono da verdade, não é verdade? Então, e o segundo gatilho para o gene diferente, que isso pode acontecer com jovens, adultos, crianças, é exatamente a questão das pessoas não serem autênticas, ou seja, das pessoas não revelarem a verdade, ou as pessoas não perceberem que existem outras explicações para as coisas, e esse lado crítico do diferente, seja até uma criança que a gente pode perceber, e a criança ela já começa a ver o pai, a mãe, ver que a mãe está certa, ou que o pai está certo e a mãe está errada, que o pai está errado, começa a perceber, eles começam muito cedo, porque essa questão crítica, eles já começam a ver se os pais são pais mesmo, se a mãe está sofrendo, se o pai está sofrendo, se o irmão, eles meio que conseguem perceber a família num todo, e eu tenho uma experiência isso, inclusive, com o irmão, né? O irmão, um dos meus irmãos, né? É uma família de 5 homens e 4, né? Na verdade são 4, comigo 5, e nós temos mais uma irmã por parte de pai também. Mas eu queria falar desse clã, desse meu irmão, que já percebia tudo muito, muito jovem. Então, existem grupos que amadurecem muito cedo, né? Vamos lá colocar assim. Nos ativos nós sabemos que os fazedores amadurecem muito cedo. Nos emocionais são os diferentes, que amadurecem muito cedo. O meu irmão, ele amadureceu muito cedo, então ele já talvez já sabia mais do que os nossos pais em termos de maturidade, né? Então eles amadurecem muito cedo, ok? E também existem outros grupos, né? No caso do grupo lá do racional, uns que amadurecem muito cedo mesmo. No racional é exatamente os distantes, né? Eles também amadurecem cedo, mas se distanciam das pessoas. Então, disponíveis e diferentes, as pessoas que fazem parte desse grupo natural de inteligência, procurem se conhecer cada vez mais. E não é fácil, porque se você passou 20, 15, 30, 40, 50 anos, né, sem saber como você funcionava, como você funciona, então, dependendo do tempo que você tem já com o inato, você vai começar a se identificar e também a fazer uma desidentificação com as crenças cristalizadas, com as respostas generalizadas e etc. Olha,
para todo mundo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Se cuidem e até o nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau.